Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemio Montanho do Componente de História e é um prazer enorme estar aqui para a gente continuar aprendendo muito mais sobre história, claramente. Então vamos verificar o nosso objeto de conhecimento? Nossa aula de número 27 tem como objeto de conhecimento política de extermínio do indígena durante o Império. E para o nosso detalhamento nós vamos verificar mecanismo de extermínio dos povos indígenas. Então, queridos, prestem atenção e acompanhem, né? Façam suas anotações, façam perguntas, se possível, ali durante a interatividade, se também se quiserem. E, claro, participem, tá? De todos os momentos, nós queremos a participação integral de vocês. Então, vamos iniciar. Então, como visto aí no nosso detalhamento e objeto de conhecimento, nós vamos tratar sobre políticas indigenistas. Mas, como você já também percebeu pela leitura desses mesmos itens, a gente vai ver que muitas vezes essas políticas são voltadas para o extermínio, para o sufocamento das culturas e das vivências indígenas. Então, a gente vai aprender um pouco sobre essas questões. Então, vamos lá? As políticas indigenistas no Brasil. A história das políticas indigenistas no Brasil é marcada por períodos de violência, exploração e negação dos direitos dos povos indígenas, mas também por avanços significativos em termos de reconhecimento legal e político, que pode, em primeiro momento, quando a gente lê esse texto, pode gerar uma certa confusão na cabeça da gente. Professor, as políticas, mas se uma política indigenista, ela não deveria, então, privilegiar esses povos, não deveria trazer melhorias, mas lembra que quando nós falamos em política indigenista, nós estamos falando, de políticas feitas por não indígenas para indígenas. Não é uma política feita de indígena para indígena, mas da dita, vamos colocar nesse termo, sociedade branca para o indígena. Então não é necessariamente dizer que essa política vem para trazer melhoria, mas muitas vezes vem justamente com essa intenção do processo de desqualificação do outro. Para quê? Para justificar a dominação de uma etnia sobre outra. Sim, e isso também existiu aqui no Brasil, não foi só em movimentos autoritários por fora do Brasil, como por exemplo o nazismo, o fascismo, não. Na verdade, isso estava muito mais perto da gente nas questões étnicas, tratando de Amazônia, também de nível Brasil, do que a gente pensa. Tá bom? Então vamos entender um pouco, fazendo um retrospecto do Brasil colonial e trazer um pouco mais para perto da gente historicamente falando. Então vamos lá. Brasil colonial. Não houve um direito colonial brasileiro, independente do direito português. O Brasil era regido basicamente pelas leis da metrópole. O que esse primeiro parágrafo está dizendo? Quer dizer que nós não tínhamos uma legislação, nós não tínhamos leis que fossem criadas no Brasil e aplicadas somente no Brasil nesse momento. Não. O que valia era o que Vossa Majestade, Rei de Portugal, definia sendo como lei. Então essa lei vinha lá, saía da Europa, saía de Portugal, chegava ao Brasil e deveria ser aplicada de acordo com o que foi definido pelo rei, que estava lá do outro lado do oceano, em outro continente, certo? Então, na questão indigenista, a política adotada era de combate total, com os resistentes à proteção aos aliados. A escravidão era justificada na condição de guerra justa. O que isso quer dizer? Nós estamos falando de um mecanismo de controle dessas populações indígenas, fosse para trabalho ou mesmo de extermínio. Aquele termo exposto ali no nosso texto, vamos voltar novamente no texto, ali guerra justa, ela só é justa no nome, por isso que ela está entre aspas, porque muitas vezes durante o processo de colonização, na medida em que o colonizador ia avançando no território que hoje é Brasil, ele se deparava com resistência de povos indígenas que não queriam ceder ali o seu espaço, ceder seu território. Já pensou? Chega um estranho na tua casa, sem bater na porta, sem pedir licença, entra, se senta no teu sofá, liga a tua TV, come tua comida, e você chega em casa, encontra alguém ocupando o teu espaço. Você vai agir de modo pacífico? Pode ficar, tudo seu, vou embora.
É isso que você vai fazer? Não, né? A reação natural da gente enquanto ser humano, quando alguém invade o nosso espaço privado, é de uma reação de quê? De tentar colocar aquele invasor para fora. Vai até muitas vezes, né, finalmente, fisicamente falando, de uma briga ali e vai-se embora, chama a polícia, você toma alguma atitude. Nesse momento não foi muito diferente, quando o colonizador chega, ocupando os espaços, derrubando a floresta, explorando o que tinha para explorar. Então, muitas vezes nós vamos encontrar etnias que reagiam, né, e de modo bem violento, atacando essas expedições europeias, principalmente as portuguesas, que foram os responsáveis, né, por colonizar o Brasil naquele momento. Então, justamente essas etnias que muitas vezes resistiam, que não concordavam com o que era imposto pelo colonizador, eram vistas como belicosos, como um entrave ao processo colonial, prejudicando o desenvolvimento da economia e também evitando que fosse gerada riqueza para quê? Para ser mandada para Portugal. Então, muitas vezes, o que acontecia? Essas etnias eram simplesmente exterminadas através de um mecanismo que era a guerra justa, onde se escrevia uma carta daqui, se enviava para Portugal e o rei autorizava o extermínio dessa etnia. Podia acontecer, às vezes, que mesmo que essa etnia não representasse uma ameaça de fato ao bem-estar físico, ao desenvolvimento colonial, mas se o colonizador quisesse exterminá-los, era simplesmente escrever uma carta colocando essas justificativas e estava aprovada ali, então, uma expedição de guerra justa para simplesmente exterminar ou também reduzi-los à situação de escravos. Então, a escravidão também era uma constante no Brasil colonial nesse momento em relação aos indígenas. Então, não foi só o negro que veio da África que se tornou um escravizado aqui no Brasil. Na verdade, as etnias que já habitavam aqui as terras muito antes da chegada do europeu, também muitas delas foram exterminadas por doenças, nesse contato com o europeu, pelas guerras justas, né? Como também foram reduzidos à escravidão, certo? Continuando, ainda no período colonial, do Brasil colonial, a gente vai ver no nosso texto, o Diretório Pombalino, instituído em 1755 por Sebastião José de Carvalho e Melo, o chamado Marquês de Pombal, representou uma iniciativa reformista no contexto do Brasil colonial, enquadrado no projeto civilizatório pombalino, visava a integração dos indígenas à sociedade colonial portuguesa, alterando as relações entre colonizadores e povos nativos. E a gente vai ver algumas características desse Diretório Pombalino. No entanto, se você observou bem no meio do nosso texto, tem um termo ali que está entre aspas, chamado de civilizatório, que era um projeto civilizatório. Mas você tem que entender que esse termo civilizatório, ele é utilizado, tá, como forma de justificar a dominação do europeu sobre o indígena, dizendo que ele é quê? Que ele não trabalha, que ele é preguiçoso, que ele resiste ao processo de colonização, que ele não quer seguir os ditames de acordo com o que lhes é ordenado por Vossa Majestade, que deveria ser executado. Então, na verdade, quando fala em civilizatório, nós estamos dizendo que não havia cultura, que não havia civilização. Enquanto, na verdade, se você for estudar um pouco mais a fundo, você vai descobrir que, na verdade, já existiam muitas etnias, muitas civilizações aqui extremamente desenvolvidas. Tá? Não só quando nos termos de falarmos, por exemplo, de astecas, maias e incas em outras regiões da América, como também aqui na Amazônia nós tínhamos povos que desenvolviam cerâmica fina, chique, assim, bem feita, bem trabalhada, sabiam fazer tecidos de algodão para vestimentas e também com uma cerâmica bem desenvolvida. Certo? Por que eu falei duas vezes na questão da cerâmica, né? Você percebeu que eu repeti duas vezes a questão da cerâmica, porque a cerâmica também é uma forma de você medir o grau de desenvolvimento de uma civilização. Por muito tempo, os arqueólogos usaram isso como forma de verificar. Então, ou seja, quanto mais fina, mais trabalhada, mais desenvolvida, detalhes que são utilizados na pintura e na própria construção da cerâmica indicavam um alto grau de desenvolvimento, tá? De uma população. Então, vou lhes apresentar aqui este cidadão responsável pelo Diretório Pombalino. Então, esse é o Marquês de Pombal, o Sebastião José de Carvalho e Melo, que, pasmem vocês ou não,
tá? Era um chamado déspota esclarecido, ou seja, era um governante, não era rei, mas era primeiro-ministro de Portugal, que era adepto de alguns princípios do iluminismo. Não estou dizendo que ele era iluminista 100% e que promoveu grandes mudanças radicais. No entanto, grande parte do que ele vai trazer com o Diretório Pombalino das políticas relacionadas à questão de religião, como a expulsão dos jesuítas e algumas outras medidas, estarão relacionadas aos princípios do iluminismo que ele tinha ali na cabecinha dele, certo? Então vamos lá, características do Diretório Pombalino, quais são elas? A gente vai ver algumas aqui. A primeira delas, né, sobre esse Diretório Pombalino aí, que é o chamado Diretório dos Índios, tá bom? Lembrando que é o termo utilizado no momento, porque nós já verificamos aqui em determinadas aulas que o termo índio não se utiliza mais hoje, não é? Mas o termo indígena. Então vamos lá. Lei de 6 de junho de 1755. Concedeu liberdade aos indígenas aldeados, extinguindo a tutela jesuíta e transferindo-a para a administração civil. O que isso quer dizer? Quer dizer que, naquele momento, tanto a igreja quanto os outros portugueses que não faziam parte da igreja, o que acontecia? Eles brigavam pelo controle da mão de obra indígena. A igreja, com o pretexto da catequização, de evangelização, pegava grande parte dessa mão de obra para si, tá? Que também acabava trabalhando, extraindo drogas do sertão, gerando igreja que era, gerando riqueza que era enviada para a igreja, tá bom? E por outro lado nós temos os chamados colonos leigos, que são as pessoas comuns de fora da igreja. Tá? O pessoal da igreja era chamado de colonos missionários, e quem não era chamado de colono leigo. Tá bom? Então eles viviam numa constante disputa, mas por conta da interferência do Marquês de Pombal nesse momento, algumas coisas terão uma tendência de serem mudadas, como por exemplo a própria força da igreja dentro da colônia. Tá? Ele quem vai expulsar, o Marquês de Pombal vai expulsar daqui os jesuítas e vai estabelecer novas formas de se lidar com a mão de obra indígena, inclusive incentivando o processo de assimilação étnica ali, incentivando casamentos entre indígenas e pessoas brancas, certo? Continuação, criação da figura do diretor dos índios, que era responsável pela administração das aldeias, controle da mão de obra indígena e aplicação da lei. Extinção das missões jesuíticas, agora aquela informação que eu citei para vocês antes. Os jesuítas foram expulsos do Brasil e seus bens confiscados pela coroa portuguesa, porque dessa forma acabava com a interferência, né, do poder da igreja dentro das questões estatais, de política, de controle de mão de obra, de controle também da riqueza que era gerada, que deveria ser enviada para coroa, e grande parte era enviada para onde? Para a igreja. E era um motivo de grande descontentamento entre os colonos leigos essa questão, porque enquanto eles pagavam altos impostos para a coroa, parte dessa riqueza, né, que era gerada era paga como imposto, e em contrapartida, os missionários, a igreja aqui presente, não pagava imposto algum, era isenta. Então os colonos leigos achavam isso injusto, né, e era um motivo de grande confusão ali entre eles, essa questão dos impostos. Enquanto era isento, o outro tinha que pagar altas taxas. Segundo ponto, a questão da catequização. Nós vamos ter a transferência da responsabilidade da catequese dos indígenas para as ordens religiosas franciscanas e capuchinhas. Por quê? Como eu disse, a ordem dos jesuítas tinha muita força. Ela era a detentora de grande parte dessa mão de obra indígena. Agora, essas outras que eram menores, essas outras companhias ali, religiosas, franciscanas e os capuchinhos, eram menores, então não tinham tanta força para competir com esses colonos leigos que estavam ali a mando de sua majestade. Outra questão, busca pela aculturação dos indígenas. O que é aculturação? É você abandonar, ser obrigado a deixar seus traços culturais de língua, né, de vivência do dia a dia, do modo de vestir, do modo de morar, tal como comer, para adotar uma cultura diferente. Então nós vamos ter nesse momento, imposição de língua portuguesa, costumes e valores da sociedade colonial. Como assim, professor? Quer dizer que agora o indígena tinha que andar, se vestir, falar, comer e morar igual ao português, tá bom?
Até a mesma religião agora ele tinha que ter em comum, abandonando tudo que era seu e dar espaço para simplesmente viver como se fosse um europeu, tá? E nesse momento, quem fosse pego falando português podia ser severamente punido. Por isso que ao longo da história indígena no Brasil, principalmente na Amazônia, a gente vai ter a perda de grande quantidade de línguas nativas, tá bom? Porque ninguém queria ser castigado por falar a sua própria língua. E nesse momento aí que as pessoas vão deixando de falar, elas vão esquecendo, vai se perdendo. As novas gerações acabavam não aprendendo suas línguas nativas, certo? Continuando, nosso ponto 3, impacto do Diretório Pombalino. Integração dos indígenas à sociedade colonial, onde nós vamos ter essa mão de obra indígena na agricultura, pecuária, exploração de recursos naturais, também, além, claro, daquele incentivo que eu citei para vocês, que vinha também no Diretório Pombalino, né, que visava que houvesse casamentos entre indígenas e não indígenas, certo? Nós vamos ter a desestruturação das sociedades indígenas a partir de que? Da perda das terras, cultura e identidade. Então, isso, claro, foi um prejuízo muito grande para essas populações que, a partir desse momento, ficavam, então, ali sem suas referências de origem, né? Sem suas matrizes culturais, sem a matriz linguística, para quê? Para continuar reproduzindo os seus modos de vivência. Continuando, então, nós temos mais ainda a resistência indígena. Então, por conta desse processo de desaculturação do indígena também, da forma como eles eram utilizados como mão de obra no trabalho diário, nós vamos ter também resistências, né? Onde nós vamos ter conflitos e levantes contra a imposição colonial. Então foi por isso que a gente vai perceber que foi interessante para o colonizador a introdução dos escravizados africanos, porque o indígena resolvia resistir. E nessas resistências, não só nós tínhamos conflitos bélicos aí, como também as fugas empreendidas em massa por essa população que fugia, se embrenhava no meio da floresta e não eram mais achados. Afinal de contas, eles eram nativos da região, eles conheciam a mata muito melhor, claramente, do que o português. Então, isso facilitava o processo de fuga, tá, dos indígenas que conseguiam ali se livrar do domínio português. Já com o negro, quando ele foi trazido da África para cá, era diferente. Ele estava numa região totalmente desconhecida para ele, onde ele não conhecia como se alimentar, não sabia o que era venenoso. Então isso tudo tornava desconhecido para ele, né? E mais dificultoso o processo de empreender fugas. Claro que com o passar do tempo, a gente vai ver que essas fugas começarão a ser utilizadas como, por exemplo, no processo da formação dos quilombos. Mas inicialmente isso era uma grande dificuldade que acabava facilitando para o colonizador o processo de dominação. Tá bom? Continuando, nosso ponto 4, a extinção do diretório e seus efeitos. Então, em 1798, nós vamos ter a extinção do diretório dos índios, tá bom? Então, essa fase de indefinição e vácuo legal, nós vamos ter, então, uma ausência de uma política específica para os povos indígenas. Que fase é essa? Essa fase de 1798, já que nós vamos ter retirada o Diretório dos Índios de responsabilidade do Marquês de Pombal. E isso vai trazer o quê? Vulnerabilidade dos indígenas, porque já que não tem lei, então os colonos se sentem à vontade para usar e abusar dessa mão de obra da forma que quiserem. Tá bom? Então, a intensificação da exploração e expropriação de terras. Então, isso vai ter uma tendência de aumentar muito mais, já que agora não tinham diretrizes, não tinham leis que definissem como deveria se tratar essa mão de obra. Era assim que eles eram vistos, não como pessoas, não como súditos da coroa, como propunha o Diretório dos Índios, mas apenas como mão de obra. Certo? Continuando. O Diretório Pombalino representou um marco na história das políticas indigenistas no Brasil colonial. Apesar de seus objetivos civilizatórios, a iniciativa resultou em impactos negativos para os povos indígenas, com a perda de autonomia, terras e identidade cultural. A extinção do diretório gerou um período de incerteza e fragilidade para os indígenas, intensificando sua vulnerabilidade à exploração colonial. Mas, após a colônia, nós temos o chamado período do Brasil imperial. Então, vamos dar uma pincelada
a respeito dessas políticas nesse período. Tá bom? Então, no Brasil Imperial, nós vamos ter dois marcos, né, relativos a essa questão, que o primeiro deles é o Regulamento das Missões, de 1845, e depois a Lei de Terras de 1850. São bem importantes. Por quê? Vamos ver. Primeiro aí, ó, o Brasil Imperial, o período histórico entre 1822 e 1889, ou seja, 1822 é o ano da independência do Brasil e 1889 é o ano da proclamação da República, tá bom? Então, entre esses anos, nós temos o primeiro reinado, nós vamos ter o período das regências e também nós vamos ter o segundo reinado, tá bom? Então, foi marcada por diversas mudanças sociais, políticas e econômicas. No âmbito das políticas indigenistas, duas medidas se destacaram: o Regulamento das Missões e a Lei de Terras. E o primeiro que nós vamos tratar, por ordem, né, é o Regulamento das Missões, onde nós vamos ter, a partir daí, né, vai ser implementado durante o governo de Dom Pedro II, tá bom? Esse regimento das missões, que vai ser em 1845, lembrando que o segundo reinado tem início em 1840, tá bom? Continuando, o segundo ponto desse regulamento das missões vai trazer o quê? Ele objetivava regular a situação das missões indígenas existentes no Brasil, que se encontravam em declínio após a expulsão dos jesuítas no século XVIII, porque apesar, né, da questão da disputa da mão de obra entre colonos leigos e missionários, que tendia a pender mais favoravelmente para os missionários, no caso a Companhia de Jesus, por ela ser extremamente forte naquele momento, né, mas havia uma certa sistematização e controle dessa mão de obra, uma organização maior, né, porque ela era uma corporação maior, mas à medida que ela saiu, nós vamos ter a presença dos capuchinhos, dos franciscanos, mas que não tinham muita força, não tinham como competir com os colonos leigos que exploravam ao máximo essa mão de obra, certo? O que mais nós vamos ter ainda aí? Criou o cargo de diretor-geral dos índios, responsável pela administração das missões e pela proteção dos indígenas. Então, o regulamento das missões vem em substituição ao Diretório dos Índios do Marquês de Pombal, tentando regular essas questões, certo? E o último ponto que a gente vai ver aí, estabeleceu diretrizes para a educação, catequese e integração dos indígenas à sociedade brasileira. Então, apesar de seus objetivos, o regulamento das missões não conseguiu reverter o processo de aculturação e exploração dos povos indígenas, até porque ela não vem para fazer isso, não é o objetivo dela. Como a gente percebe, na verdade, o que mais ela vai trazer na prática é uma forma de regulamentar o controle da mão de obra e não impedir que essa mão de obra fosse explorada, muito menos proteger a cultura. Mas para além também dessa questão, tá, do regulamento das missões, a gente vai ter a Lei de Terras também criada nesse período do segundo reinado, de 1850. Então, a Lei de Terras foi a primeira legislação brasileira a tratar da posse e propriedade da terra. O que, de fato, vai ser bem importante para a gente entender, né, por que tanto indígenas quanto pessoas negras, mesmo depois do processo de escravidão, depois de 1888, acabaram sendo colocadas à margem, de lado dos processos de desenvolvimento econômico e político do Brasil, tá bom? O que mais nós vamos ter ainda sobre a Lei de Terras? Estabeleceu a venda como única forma de aquisição de terras públicas, extinguindo o sistema de sesmarias. Então, se as sesmarias antes era aquela concessão que o capitão donatário dava para alguém produzir, trabalhar naquela terra ali, agora nós passávamos a ter, tá, essa Lei de Terras, porque nas sesmarias bastava o cara ter vontade de lhe dar a terra, pronto, essa terra aqui é sua, você pega e pronto, está resolvido. Já aqui, com essa questão da Lei de Terras, ficou definido que a partir daquele momento, todas as terras públicas ali não ocupadas ou mesmo devolutas, agora passariam a ser de propriedade da União e elas só poderiam ser ocupadas a partir do momento que você tivesse dinheiro para comprar a posse da terra. Não era mais só você chegar e simplesmente ocupar e produzir,
tá bom? Então, claro que isso vai impedir que tanto muitos imigrantes que vêm da Europa no período ali da ascensão do café tenham terras para si e não trabalhem nas fazendas, como impedia que os indígenas também mantivessem a posse das suas terras, como também impediu que os negros que foram libertos ali após a escravidão conseguissem ter posse dessas terras, porque eles não tinham dinheiro para comprar. Simplesmente isso, né? Então, isso era uma forma de garantir que as elites também mantivessem o acesso à terra apenas para eles. Certinho? O que mais, então, nós vamos ter sobre a Lei de Terras? Objetivava estimular a ocupação e desenvolvimento do território nacional, mas gerou impactos negativos para os povos indígenas justamente por essa questão da posse da terra, porque eles eram impedidos de manter a posse sobre suas próprias terras, já que eles não tinham como pagar. Certo? O que mais nós vamos ter? Dificultou o acesso dos indígenas às suas terras tradicionais, intensificando os conflitos fundiários. Continuando, a Lei de Terras contribuiu para a concentração de terras nas mãos de uma elite agrária, marginalizando os povos indígenas e quilombolas, justamente as questões que eu acabei de citar para vocês, né? Já que tinha que se comprar. E indígenas e quilombolas ali, né, pessoas negras, não tinham dinheiro suficiente para comprar do Estado essas terras, então eles acabavam não tendo acesso a elas. Vamos ver então um pouco sobre interconexões e consequências de todo esse processo. Tá, o regulamento das missões e a lei de terras, embora distintos, estavam interligados pela lógica expansionista e civilizatória do Estado brasileiro. Por quê? Porque essa lógica atendia ao interesse da elite, das elites agrárias, das elites políticas, das elites econômicas, menos os interesses dos indígenas e dos negros. Então, ela vem para favorecer justamente esses desejos de crescimento territorial, de desenvolvimento, de riqueza das elites. O que mais? Ambos os instrumentos legais visavam integrar os indígenas à sociedade nacional, mas o fizeram de forma paternalista e coercitiva, ou seja, justamente aquele processo de tutelamento. Você é incapaz, você não tem inteligência, você não tem estudo, você não tem dinheiro, você não tem nada. Então eu, quanto Estado, tenho que forçar você a ir pelo caminho certo. E o caminho certo para você é se submeter como mão de obra para que eu precisar. Porque você é incapaz, você não tem cultura, então você não pode fazer nada só. Você tem que ser tutelado. Basicamente, era esse o recado, tá bom? Então vamos lá, continuando. As medidas geraram impactos negativos para os povos indígenas, como a perda de terras, identidade cultural e autonomia, ou seja, a manutenção da posse da terra por essas etnias representa manutenção de cultura, a ligação com sua ancestralidade, porque muitos de seus ancestrais estão enterrados ali, né? Então eles acreditam nessa conexão com a terra e com seus ancestrais por questão de religião, de espiritualidade. E quando eles saem dessas terras, são obrigados a abandonar, eles perdem cultura e perdem as suas ligações também com a natureza e com a sua espiritualidade. Certinho? Continuando. As políticas indigenistas no Brasil imperial, apesar de seus objetivos declarados, não conseguiram proteger os direitos dos povos indígenas e garantir sua integração à sociedade de forma justa e equitativa. Por quê? Porque não era interesse, de fato, das elites permitir que isso acontecesse. Porque se isso acontecesse, o indígena seria o igual ao branco. Isso não pode acontecer, ele é um sem cultura, ele é um desqualificado, é um preguiçoso que não trabalha. Então, por que ele vai ser equiparado ao homem branco de cultura europeia, elite? Não tinha porquê, né? Então, para a gente finalizar, o regulamento das missões e a lei de terras representam marcos na história da política indigenista no Brasil imperial. Apesar de suas intenções, essas medidas contribuíram para a marginalização e o empobrecimento dos povos indígenas, perpetuando um legado de desigualdade e injustiça social. Então, por aí, a gente começa a entender um pouco da realidade que nos cerca quanto às questões indígenas presentes hoje nas constantes lutas pela posse de terras, pela demarcação das terras indígenas, claro, que podem ajudar na preservação do modo de vida e das suas culturas. Certinho? Então, essa foi a nossa aula de hoje.